Na Venezuela, governo e oposição assinaram um acordo para criar um fundo de combate à pandemia da Covid-19. O dinheiro deveria vir dos ativos públicos venezuelanos bloqueados no exterior. Segundo a ONG Suri, são cerca de 7 bilhões de dólares, o equivalente a cerca de 35 bilhões de reais, bloqueados em 40 bancos dos Estados Unidos e da Europa. O orçamento seria aplicado na compra de medicamentos, equipamentos de proteção individual, testes de diagnóstico e na manutenção da estrutura hospitalar do país. Para cada gasto, o dinheiro seria transferido desse fundo da OPS para o Banco Central da Venezuela e todo o processo deveria ser fiscalizado por representantes do governo bolivariano e da oposição. Até agora, somente o Banco da Espanha sinalizou que irá transferir os valores que tem depositados. Se outros bancos e governos aderirem a esse documento, isso representaria uma vitória para a administração de Nicolás Maduro, que voltaria a ter acesso aos bens públicos venezuelanos no exterior. Ainda mais considerando que, segundo o Banco Central da Venezuela, as reservas internacionais do país agora são de 6,3 bilhões de dólares. Tudo isso também por conta do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E nessa mesma linha de cooperação internacional para combater a pandemia da Covid-19, o governo bolivariano convocou para essa semana uma conferência da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, a ALBA-TCP, para definir uma estratégia comum contra o vírus e também pensar saídas econômicas para o período pós-pandêmico. A aliança é composta pela Venezuela, Antigua e Barbuda, Cuba, Dominica, Granada, Nicarágua, São Cristóvão e Neves e São Vicente e Granadinas. A Organização Mundial da Saúde considera o continente americano o novo epicentro da pandemia, acumulando quase a metade do total de casos confirmados em todo o mundo. Também, de acordo com a Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, a nossa região deverá sofrer uma recessão econômica de 5,3% em 2020. Por isso, os representantes da ALBA-TCP definiram que os estudos para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, junto aos aliados do bloco, como a China e a Rússia, deve ser uma prioridade. O presidente venezuelano Nicolás Maduro também destacou que, para a recuperação econômica, será fundamental consolidar a volta do consórcio Petrocaribe, que prevê a venda de petróleo venezuelano a preços e condições mais favoráveis aos países da aliança. Além também, é claro, de fortalecer o Banco do ALBA com as propostas de lançamento de uma moeda comum chamada Sucre.